Que mitada espetacular da seleção do Mitada na primeira rodada. Mais de 90 pontos para conta e a gente ainda valorizou mais de 25 cartoletas. E as mitadas não param. Time exclusivo para membros também mitou muito. Mais de 100 pontos para conta e mais de 32 cartoletas de valorização na primeira rodada. E essa pontuação de mais de 100 pontos do time exclusivo para membros rendeu a posição top 1000 da Liga Nacional, que tem mais de 3 milhões de times. Opa! E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Hugo, trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez, o vídeo é montando a seleção do Mitada para a rodada 2. E antes de a gente partir aqui para a montagem do nosso time para as dicas, né? Queria falar para você se inscrever aqui embaixo no canal. Teremos vídeos e lives todas as rodadas até o fim da temporada, montando a seleção do Mitada e também trazendo estatísticas, análises e muito mais para ajudar você a ir bem no Cartola. Então vai aí embaixo e já se inscreve no canal. A maioria de vocês que assiste o vídeo ainda não é inscrito. É sério, vai aí embaixo rapidinho, se inscreve. E outro recado que eu tenho para dar é que o meu plano de sócios Clube do Mitada está com as vagas abertas, tá? Inclusive, como vocês viram, mais de 100 pontos na primeira rodada, destruímos muito. E eu queria até saber com você, em qual posição da sua liga você estaria se tivesse feito mais de 100 pontos na primeira rodada. Comenta aí que eu quero saber também, porque no Clube do Mitada, os membros que tomaram como base o time exclusivo se deram muito bem, a galera tá voando nas ligas. E para participar, o link vai estar aí, o primeiro link da descrição, o nosso site aqui. Só é você clicar em Quero entrar para o Clube do Mitada, realizar um investimento que é de apenas R$ 97 e entrar no grupo. Tenho certeza que você vai gostar, tem muito conteúdo bacana lá, fora os times exclusivos e fora a Liga Premiada também, que premia toda rodada, todo mês, todo turno e até o campeonato. Então são muitos prêmios que você já paga o Clube do Mitada só de participar dessa liga, que é um bônus. Então não deixe de conferir, vai aí no primeiro link da descrição e entra pro time que é campeão. Galera, que rodada sensacional foi essa primeira rodada aqui para os times do Hugão, né? A seleção limitada foi muito bem, o clube limitada foi muito bem. Tô muito feliz com o desempenho. Aqui, como vocês podem ver, o nosso maior pontuador foi o Ayrton Lucas. Arrisquei nele, né? Ele tava um pouco mais caro, mas deu muito certo, tá? E foi um grande diferencial nessa rodada. A média dos cartoleiros ficou em 106 pontos. Eu tô com simplesmente 126 de patrimônio. Isso aí é quase 5 vezes mais do que a média valorizou, né? A média valorizou só 6, a gente valorizou aqui 26 na primeira rodada. E na pontuação também a média foi de 63, a gente ficou aqui com mais de 90, né? Então, pontuação ótima também para essa primeira rodada. Mas vamos lá, bora vender todo mundo aqui, bora escalar junto a nossa seleção aqui para a segunda rodada, né? Começando, é claro, pelo nosso ataque. Antes de começar a escalar, eu queria lembrar para vocês que nessa segunda rodada a regra de valorização é você escalar jogadores que foram bem na primeira rodada. A tendência é que eles continuem valorizando, tá? Então, você deve escalar jogadores que foram bem, que tiveram uma média boa na primeira rodada e valorizaram, para eles continuarem valorizando. Evitem ao máximo escalar jogadores que desvalorizaram ou foram muito mal na primeira rodada. E para começar nosso ataque não podia ser diferente, né? Germancano do Fluminense. O cara é o artilheiro do Fluminense na temporada, tá fazendo gol de todo jeito, de direita, de esquerda, de cabeça. Jogador muito bom, perdeu um pênalti na primeira rodada, né? Mas mesmo assim ainda depois fez gol. O time do Fluminense em casa é muito forte e ele precisa de cerca de 6,40 pontos para começar a valorizar. Ou seja, se fizer um golzinho, que é o que a gente espera dele, ele já valoriza. Então é uma boa opção, já vai ser o meu primeiro atacante. E a minha segunda escolha de atacante para a rodada vai ser o Caleri do São Paulo, que também é o principal jogador do seu time, né? Um dos poucos jogadores que salva ali o time do São Paulo. Em casa, vai estrear no Morumbi o time do São Paulo e acredito que vai para cima em busca da vitória. O Caleri fez um gol na primeira rodada, finalizou de todo jeito também. Precisa de apenas 3,3 para começar a valorizar. É um jogador que tem uma média muito boa na primeira rodada, né? Então a tendência é que ele continue valorizando. Se der uma assistência aqui, fizer um golzinho, já valoriza e valoriza bem. Acredito que é uma boa opção, vai ser o meu segundo atacante. E a minha terceira escolha aqui pro ataque vai ser o Everaldo do Bahia, tá? Tá jogando muita bola, é o artilheiro do time também na temporada. Na primeira rodada fez gol, tá? Fez 10,60 pontos, uma pontuação muito boa. Média aqui, ó, a valorização dele aumentou e nessa rodada ele fazendo 0,10
já valoriza, ou seja, muito bom, né? Vai pegar o Botafogo, é um time muito complicado de se enfrentar na segunda rodada, mas o Bahia em casa também é muito forte, o Everaldo é o principal jogador ali do ataque do time, então eu acredito que tem tudo para ir bem, precisa de pouco para valorizar e vai ser o meu terceiro atacante. Outras boas opções aqui pro ataque, a gente começa com o Luis Soares do Grêmio. É um ótimo jogador, tá? Ele é artilheiro, vocês sabem, perdeu o pênalti na última rodada, mas se tivesse feito, teria pontuado muito bem. Mas o problema aqui é a valorização, ele precisa de 8.80 para começar a valorizar, ou seja, para ele começar a valorizar, ele teria que fazer pelo menos um gol no time do Cruzeiro. Se você estiver muito confiante que o Grêmio vai vencer e ele vai fazer mais de um gol, né? Ou fazer um gol e dar assistência, então dá pra ir com ele, ele é um ótimo jogador. Mas se você não tiver muitas cartoletas, é importante evitar e escalar jogadores que precisam de pouco para valorizar, porque o Soares aqui precisa de 8.80. Um bom jogador para essa rodada também é o Roger Guedes do Corinthians, né? É um dos principais jogadores do time do Corinthians na temporada, fez gol na primeira rodada, foi até polêmico, e precisa de pouco para valorizar, precisa de 3.70. Um jogador muito bom para valorizar no ataque nessa rodada é o Gabriel Peck do Vasco, né? Ele foi muito bem na primeira rodada, fez gol, deu assistência, passou dos 16 pontos e valorizou 8 cartoletas. E nessa segunda rodada, até negativando 2.10, ele valoriza. Ou seja, Gabriel Peck para valorização, para quem não tem tantas cartoletas assim, é uma opção interessante para essa rodada. Luciano do São Paulo é outro nome que me agrada bastante nessa segunda rodada, tá? O São Paulo vai para cima, ele é um ótimo jogador, na primeira rodada deu assistência, junto com o Caleri ali, forma uma dupla muito forte de ataque, e precisa de apenas 3.80 para valorizar, então fica aí com uma boa opção. Outro bom nome para valorizar é o Vitor Jacaré do Bahia, ele até negativando 1.2 valoriza, tá? Porque na primeira rodada foi muito bem. Tem desarmado bastante, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. 6 desarmes na primeira rodada e também ele ajuda muito no ataque, então é uma opção bem interessante. E outros dois bons nomes aqui para valorizar mais baratinhos, a gente tem o Flaco Lopes e o Endrick. O Flaco precisa de menos 0.6, ou seja, até negativando valoriza, e o Endrick 0.4 para começar a valorizar. Se você acredita que eles vão bem, dá para escalar sim nessa rodada. Passando aqui para o nosso meio campo, meu primeiro meio nessa rodada vai ser o Alan Patrick do Internacional. É um dos principais jogadores do time do Inter na temporada, ele é um jogador meia muito ofensivo, né? Chega muito na área, cobra algumas bolas paradas, já deu assistência na primeira rodada e precisa de apenas 2.3 para começar a valorizar. A defesa do Flamengo não é tão sólida, o Inter no Beira-Rio é um time muito forte e acredito que tem tudo para ir bem. Então Alan Patrick, por enquanto, vai ser o meu primeiro meia. E o meu segundo meia para a rodada vai ser o Bitelo do Grêmio, né? Que estava no meu time exclusivo na primeira rodada, foi muito bem, 5 desarmes e ele ainda finaliza. Deixa eu mostrar para vocês. Uma finalização defendida e uma para fora. É aquele volante perfeito para cartola, né? Desarma e ainda finaliza de fora da área, pode achar um golzinho ali. É um ótimo jogador, vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro, é um jogo mais difícil, mas acredito que tem tudo para ele desarmar bastante mais uma vez. E 1.8 só para valorizar é bem pouquinho, a tendência é que ele valorize nessa segunda rodada, vai ser o meu segundo meia. E para finalizar aqui o meu trio de meias para a rodada, eu vou com o Wellington Rato do São Paulo, né? Que ele tá como meia aqui no Cartola, mas ele joga basicamente como um ponta no time do São Paulo, chega muito na área, é um jogador muito bom e precisa de pouquinho para valorizar, né? 2.30. O adversário de São Paulo, o América Mineiro, é um time teoricamente mais fraco e o São Paulo tem tudo para ir para cima para buscar essa vitória. O Wellington Rato pode ajudar com gol ou assistência, tem tudo para mitar nessa rodada e também valorizar. Outra boa opção aqui para o meio campo, a gente tem o Andrés Santos do Vasco, né? Que na primeira rodada foi muito bem, fez gol, desarmou pra caramba e precisa de apenas 2.10 para valorizar. Tem tudo para ir bem mais uma vez. Outro bom jogador para valorizar, a gente tem o Eduardo do Botafogo, que vive grande momento na última rodada, na primeira rodada, né? Fez um gol e deu uma assistência, tá jogando muita bola o Eduardo, chegando muito na área e até negativando 0.10 valoriza. Um bom jogador para pontuar, mas não tanto para valorizar, é o John Arias do Fluminense. Quem tem pouca cartoleta, passe longe dele, tá? Mas se você acumulou muitas cartoletas nessa primeira rodada, mais de 30, acredito que dá para escalar sim. Ele é um dos principais jogadores do time do Fluminense junto com o Cano. Chega muito na área, né? Precisa de 8.7 para valorizar. Fazendo um golzinho ali, dando alguns desarmes, dando uma assistência. Ele consegue valorizar bem, mas você tem que acreditar numa mitada, né? Por isso que quem não tem tantas cartoletas ainda deve evitar, porque se ele zicar, você vai perder cartoleta. Então é bom aqui
mas para quem tem muita cartoleta pode arriscar um pouquinho mais. Uma boa opção aqui para valorizar é o Matheus Fernandes do Bragantino, até negativando valoriza, né, menos 0.3 aqui. Ele valoriza, vai jogar fora de casa, a tendência é que ele desarme bastante, ele é um jogador que desarma muito, na primeira rodada foram 8 desarmes. E para finalizar aqui, um jogador mais baratinho, a gente tem o meia do Grêmio, Cristaldo, que precisa de 1.7 para valorizar. Ele é um jogador que finaliza pra caramba, cobra algumas bolas paradas, então é uma boa opção tanto para pontuação quanto para valorização nessa rodada. Partindo agora para nossa lateral, vou começar com o Samuel Xavier do Fluminense, né? Tá jogando muita bola na última rodada. Deu assistência, né? Conseguiu manter o saldo de gol também, fez mais de 10 pontos. O time do Diniz é muito forte, a tendência é que ele mantenha o saldo de gol nessa rodada também. Acredito que o Fluminense está com a defesa bem encaixadinha ali, com Samuel Xavier, Nino. Então é um time que vem jogando muita bola e ele precisa de apenas 0.10 para começar a valorizar. Se ele conseguir manter o saldo de gol fazendo 5 pontos, vai continuar valorizando e valorizando muito bem. Então, por isso, Samuel Xavier vai ser o meu primeiro lateral. E o meu segundo lateral aqui para a rodada, por enquanto, vai ser o Marcos Rocha do Palmeiras. Ele é um jogador muito bom para cartola. Na última rodada, mesmo não mantendo saldo de gol, fez quase 5 pontos. Desarmou bastante, né? E ele chega bem também no ataque. 0.8 ele precisa apenas para valorizar. E nessa rodada, acredito que ele vai desarmar bastante. O time do Vasco cede muitos desarmes. Então, Marcos Rocha, por enquanto, vai ser o meu segundo lateral. Outras opções bem interessantes aqui para lateral, a gente tem o João Pedro e o Diogo Barbosa do Grêmio. Os dois laterais do Grêmio aqui foram muito bem na primeira rodada. Um precisa de menos 2,5 e o outro menos 0.9, ou seja, até negativando, eles valorizam. São ótimas opções para essa rodada. Outra opção interessante é o Ayrton Lucas do Flamengo, né? Tem jogado muita bola nessa temporada, fez um golaço na primeira rodada. Precisa de apenas 0.4 para começar a valorizar. Outro jogador que é bem interessante também para valorizar é o Marlon do Cruzeiro. Na primeira rodada foi muito bem, deu assistência, 4 desarmes, tem uma média de 9.50, né? Até negativando 0.9 valoriza. E para finalizar, um jogador que é muito bom para valorizar e pontuar nessa rodada e bem baratinho também é o Alexander do Fluminense. Tem feito uma temporada muito boa. Na primeira rodada fez 5.50 pontos. E nessa segunda rodada precisa de apenas 0.5 para começar a valorizar. Partindo agora para nossa zaga, eu vou começar com o Nino do Fluminense, que precisa de apenas 2.8 para valorizar, né? O time do Fluminense é um time que tem uma defesa bem sólida, tem jogado muito bem. O Nino é um jogador muito bom para cartola, porque ele não comete tantas faltas, na primeira rodada não cometeu nenhuma, consegue desarmar bastante e de vez em quando ainda deixa os seus golzinhos. Acredito que o Fluminense é favorito para esse jogo, se ele mantiver o saldo de gol, já valoriza bem e já pontua bem também. Então, por enquanto, o Nino vai ser o meu primeiro zagueiro. E o meu segundo zagueiro para essa rodada, por enquanto, vai ser o Bruno Mendes do Corinthians. Está bem baratinho aqui. Decepcionou na primeira rodada, né? Verdade, ele cometeu 2 faltas. Não desarmou nenhuma vez. Mas acredito que nesse jogo contra o Goiás, que é um time teoricamente mais fraco, o Corinthians é mais favorito e pode sair com saldo de gol. Ele precisa de apenas 2.6 para começar a valorizar. Se conseguir aí fazer uma pontuação, uns 2, 3 desarmes ou até mesmo manter o saldo de gol, consegue valorizar e pontuar bem, né? Então, por enquanto, o Bruno Mendes vai ser o meu segundo zagueiro. Outra boa opção aqui para zaga, um pouco mais cara, a gente tem o Maurício Lemos, que na primeira rodada surpreendeu muito, né? Fez gol, desarmou, foi muito bem, fez mais de 13 pontos e até negativando nessa segunda rodada valoriza. Outro bom jogador aqui para valorizar um pouco mais barato, a gente tem o Oliveira do Cruzeiro, né? Pega um jogo difícil contra o Grêmio, mas até negativando ele valoriza. Na primeira rodada fez gol e ainda desarmou uma vez. Outra boa opção aqui para zaga, a gente tem o Arboleda do São Paulo, que tem grande chance de manter o saldo de gol nessa rodada. Ele precisa de apenas 3.4 para valorizar. Ou seja, se conseguir manter o saldo de gol, ele já consegue valorizar e valorizar bem. E para finalizar aqui, com a opção um pouco mais baratinha, a gente tem o próprio Gil do Corinthians, né? Que precisa de 2.7 para valorizar. Na primeira rodada fez 2 pontos, quase a pontuação. Se mantiver o saldo de gol, vai valorizar bem. Galera, o meu goleiro aqui, por enquanto, para essa rodada vai ser o Marcos Felipe do Bahia, tá? Na primeira rodada fez 5 defesas, é um goleiro muito bom, que eu gosto bastante. Fez 3 pontos, né? Nessa rodada contra o Botafogo, ele tem tudo para ser muito exigido mais uma vez. Tiquinho Soares finaliza muito, Eduardo finaliza muito, então tem tudo para ser muito exigido e precisa de pouco para valorizar, né? Apenas 1.60. Então, para mim, é uma boa opção. Tem grandes chances aí também de manter o saldo de gol e quem sabe fazer algumas defesas. Se conseguir fazer isso, vai estourar na pontuação e na valorização. Então, por enquanto, Marcos Felipe vai ser o meu goleiro. Outra boa opção aqui pro gol, uma opção um pouco mais cara, a gente tem o Léo Jardim do Vasco, né, que fez 10 defesas na primeira rodada, foi muito bem, fez 9 pontos. Nessa rodada contra o Palmeiras tem tudo para ser exigido mais uma vez e quem sabe sair com saldo de gol, né?
precisa de apenas 1.6 para começar a valorizar. Outra grande opção na rodada, a gente tem o Adriel do Grêmio, que foi muito bem na primeira rodada também. Foi 4 defesas aqui e manteve o saldo de gol, tem tudo para ser muito exigido também pelo time do Cruzeiro, que deve ir para cima. Ele precisa de apenas 0.10 para começar a valorizar. E para finalizar aqui com o goleiro mais baratinho, a gente tem o Rafael do São Paulo, que precisa de 3,5 para valorizar. Na primeira rodada não foi tão bem, mas tem chance de manter o saldo de gol nessa segunda rodada. Se conseguir manter, já valoriza. Galera, e o meu treinador aqui, por enquanto, vai ser o Rogério Ceni do São Paulo, tá? Eu acredito que o São Paulo tem tudo para ir bem nessa rodada. Vai para cima do América Mineiro, joga em casa, deve estrear com vitória no Morumbi, é um time muito forte quando joga em casa. Então, por enquanto, tô indo com o Rogério Ceni. Ele precisa de apenas 2.8 para começar a valorizar. E na primeira rodada, mesmo perdendo o jogo, fez 4,5, né? Então acredito que tem tudo para nessa ele ir bem e valorizar. Outra boa opção aqui de treinador, a gente tem o Fernando Diniz do Fluminense, tá um pouco mais caro, mas precisa de apenas 1.6 para começar a valorizar. Na última rodada ele fez 10 pontos. E mais baratinho aqui a gente tem o Fernando Lázaro do Corinthians, que vai jogar fora de casa, mas é favorito para esse confronto. Ele precisa de apenas 0.9 para começar a valorizar. Galera, o nosso banco de reserva por enquanto tá assim, com Rafael, Natanael, Gabriel Xavier, Rezende e Flaco Lopes. E o nosso time titular aqui, por enquanto, tá assim, com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier e Marcos Rocha nas laterais, Nino e Bruno Mendes na zaga, Alan Patrick, Bitelo e Wellington Rato no meio campo, Cano, Caleri e Everaldo no ataque. O meu treinador, Rogério Ceni, o time tá custando 125 cartoletas. Tô gastando aqui todas as cartoletas que eu posso para ser um time que vai valorizar o máximo possível, né? Até porque nessa segunda rodada a regra de valorização é escalar jogadores que foram bem na primeira rodada e valorizaram. Por enquanto, o meu capitão vai ser o Germancano, né? Não tem jeito, não tem como ser diferente. O cara joga muita bola mesmo. Lembrando que esse time é apenas uma base, né? E o time vai ser definido na nossa live no sábado ao meio-dia. Então não perca a live do Gão, sábado ao meio-dia. Já anota aí no alarme do seu celular para despertar, porque você tem um encontro marcado comigo. A gente vai atualizar a seleção limitada, então não perca. Então é isso, galera. Se você gostou do meu time, se você gostou das dicas, já deixa o like aí embaixo e já comenta aí qual foi a sua pontuação na rodada 1. Me diz aí que eu quero saber. Um grande abraço a todos, uma boa rodada 2, uma boa sorte e rumo à mitada certa!